Oi, gente, vamos começar agora, então, nossa aula 1 de revisão para FGV, tá? E o tema da aula de hoje é fisioterapia respiratória. A gente vai começar aí com um ponto, que vai ser esse aqui, e eu vou explicar para vocês, né, por que que a gente vai trabalhar dessa forma. Então, eu fiz uma seleção aqui dos assuntos que foram mais cobrados pela FGV nos últimos concursos, nos concursos dos últimos anos, né, de 2021 a 2024. E se a gente olhar, pessoal, nessa análise que a gente fez, vocês vão ver que o primeiro tema que tem ali é fisioterapia respiratória. Embora só uma parte dela esteja aqui, tá? Porque se a gente olhar mais embaixo, aí a gente vai ver que a parte de avaliação cardiorrespiratória está separada, a parte de cinesioterapia respiratória está separada. Por quê? Porque é um tema que cai muito na FGV. De qualquer forma, fiquem atentos a esses conteúdos aqui, a listinha, dá uma priorizada nelas, a gente vai trabalhar todos os temas que foram pertinentes aí para a prova, para ajudar vocês, né, nessa preparação, beleza? E quais provas foram analisadas? Então, disse para vocês, né, que foram as últimas provas da FGV, aqui está a listinha, tá, dessas provas que a gente analisou, que vão, então, de 2024 a 2021, e que a gente está trazendo essa análise para vocês, então, para ajudar nessa preparação, né, para ajudar a dar foco naquilo que tem mais chance de cair. É claro que pode cair coisas diferentes, pode, mas a gente vai trabalhar com aquilo que tem a maior probabilidade. Por quê, gente? Porque nesse momento final que a gente está, né, muitas vezes aí perto da prova, é o momento que a gente tem que priorizar assuntos que tendem a cair mais. Então, dentro da fisioterapia respiratória, um ponto que eu achei que é destaque é o suporte ventilatório, tá? Suporte ventilatório, ele é bem cobrado, ele é bastante cobrado pela FGV, especialmente aqui, né, na nossa dinâmica, a ventilação não invasiva. Então, pessoal, é um tema que não pode faltar no seu estudo, beleza? Então, tem que estudar ventilação não invasiva. E o que que é a ventilação não invasiva? A VNI, tá? Então, vamos só contextualizar primeiro para a gente entender. Para a gente manter a ventilação e a oxigenação do organismo, algumas vezes o paciente vai precisar de um auxílio externo, no caso aqui, não invasivo, que forneça pressão positiva no sistema respiratório, tá? A aplicação da VNI é por meio de uma interface externa, então uma máscara, que não seja, a priori, nem o tubo, nem a TQT. Porque se for tubo ou TQT, né, TOT ou TQT, a gente vai estar fazendo ventilação invasiva. E esse, então, equipamento vai estar conectado a um gerador de pressão positiva, que é o aparelho de VNI. Lembrando que na VNI a gente tem duas modalidades, o CPAP e o BIPAP ou bilevel. O CPAP é a pressão contínua, então, a pressão que eu aplicar ali inicialmente, vamos supor que eu vou ajustar uma pressão de 5 no aparelho, vai ser mandada essa pressão positiva continuamente, tanto na INS quanto na ES, né, enquanto o paciente respira, e o BIPAP, ele tem dois níveis de pressão diferentes, então ele vai ter um nível de pressão inspiratório, por exemplo, 14, e um nível de pressão expiratório, por exemplo, 8. Aqui estou falando números aleatórios, tá? Então, o BIPAP vai ser um equipamento que ele tem uma tecnologia mais avançada, porque ele tem que ciclar. Ele tem que mudar da INS para ES, né? Quando a pessoa está inspirando, recebe uma pressão, no caso aqui do exemplo, de 14, quando está expirando, uma pressão de 8. E qual que é o objetivo inicial? Então, a gente tem vários objetivos, mas inicialmente, então, promover a expansibilidade pulmonar, gerar melhora da troca gasosa e diminuir o trabalho respiratório. Então, a primeira perspectiva que a gente vai ter. O que que costuma cair muito em provas de concurso, gente? Então, esses três pontos que estão nesse slide aqui, são também para vocês revisarem e ficarem bem atentos, tá? Primeira coisa, a VNI, ela tem um sucesso maior na população hipercápnica. Então, na insuficiência respiratória do tipo 2, hipercapnia. No paciente com DPLC, você pode entender assim, porque muitas vezes é a forma como a banca coloca. Esse sucesso, então, está na casa de 75% de bons resultados, de melhora do quadro clínico. Já na população hipoxêmica, ou seja, né, insuficiência respiratória tipo 1, que cursa como principal modificação a hipoxemia, a diminuição do O2, esse índice de sucesso diminui para 50%.
Presta atenção nisso, que isso vai te fazer diferença para responder questões, principalmente da FGV. Porque muitas vezes a FGV ela não pergunta diretamente para a gente qual é o valor de sucesso ou não, mas no meio da questão a gente tem que interpretar as informações que a banca passa para a gente. Um outro ponto que é muito destaque, tá? Mas é demais, deixa eu só ajustar aqui, só um minutinho. São, né, melhor dizendo, as contraindicações do uso da VNI. Então, aqui a gente vai ter as contraindicações. Dentro desse universo de contraindicações, a gente sempre tem que lembrar que a gente tem contraindicação absoluta e contraindicação relativa. O que é uma contraindicação absoluta? Sempre evitar, tá? Guarde elas, pessoal. Quando tiver necessidade de intubação de emergência, parada cardíaca respiratória, pneumotórax não drenado, instabilidade hemodinâmica ou elétrica. Agora, esses 3 primeiros, tá bom? Eles costumam aparecer mais na prova, quando a banca divide aí a contraindicação, né, em relativa e absoluta. Já as contraindicações relativas, a gente vai ter que pesar custo-benefício. Algumas vezes a banca vai colocar a absoluta, algumas vezes ela só vai falar contraindicação, e aí pode ser qualquer uma delas. Mas leia com atenção aqui comigo, tá? Aqui nesse momento é importante a gente guardar, então criar memória. Contraindicação relativa, incapacidade de cooperar, proteger vias aéreas ou secreção abundante, rebaixamento do nível de consciência, exceto acidose hipercápnica em DPOC, falência orgânica não respiratória, como encefalopatia, arritmia maligna, hemorragia digestiva grave com instabilidade hemodinâmica, cirurgia facial neurológica, trauma e deformidade na face, alto risco de aspiração, obstrução das vias aéreas superiores e anastomose do esôfago recente, tá? Que deve se evitar pressurizar acima de 20. Então, aqui a gente tem essa listinha, e assim, entre os itens, né, sobre VNI que a FGV mais cobra, as contraindicações aí é o destaque, tá bom? Além disso aqui, pessoal, também tem uma série de repercussões hemodinâmicas quando a gente usa pressão positiva. E normalmente as bancas, né, a FGV, ela coloca repercussão hemodinâmica durante o uso da VNI, durante o uso da pressão positiva, durante o uso da PIP, durante o uso de pressão positiva expiratória. E aqui a gente já vai começar a falar algumas delas, que são as que mais aparecem. Então, guarde aí também, isso aqui é extremamente importante, tem que saber, porque muitas vezes a banca, em vez de colocar redução, coloca aumento, em vez de colocar aumento, coloca redução, para tornar a alternativa certa ou errada, tá? Então, ó, principais: redução do retorno venoso, redução da pressão transmural, redução da pré-carga no ventrículo esquerdo e redução da pós-carga no ventrículo esquerdo. Essas são as principais. Tem mais? Tem. Eu vou passar um pouco mais para vocês, para a gente ir aprofundando, tá? Mas vamos lá, então. Essa questão de repercussões hemodinâmicas, elas são importantes. Antes da gente falar daquilo que seria a repercussão, né, que pode gerar aí um efeito colateral no paciente, vamos só relembrar que a ventilação mecânica, ela usa, então, a pressão positiva e tem o objetivo de aumentar a oxigenação arterial, manter o suporte das vias aéreas para o paciente, né, que perderam a capacidade de manter essa ventilação espontânea. Com o uso dessa pressão positiva, ocorre, então, aqui, gente, ó, melhora significativa da troca gasosa, tá? Devido ao recrutamento de alvéolos colapsados, então, recrutamento, a aumento da PaO2 e diminuição da PaCO2. Então, esses aqui são efeitos positivos que a gente tem que guardar, que a banca pode colocar na prova como efeito positivo da VNI ou da PIP e assim por diante. Então, só para a gente frisar esses pontos. E mais, pessoal, com a aplicação de PIP também ocorre. Daí vem algumas coisas, além daquelas que a gente já falado, né? E somando elas também que a gente deve guardar, porque pode ser item de questão. Então, ó, aumento da pressão no mediastino, aumento da pressão intracavitária e intratorácica, diminuição do retorno venoso, diminuição da resistência vascular sistêmica, compressão da veia cava superior e inferior, diminuição do enchimento ventricular, diminuição do enchimento do átrio esquerdo, diminuição do débito cardíaco e diminuição da pressão arterial média, tá? Bem, a gente já vai ver algumas questões para a gente ver como que esse conceito é aplicado. Mas, como eu disse para vocês,
é ponto aí de revisão. Então, a sugestão é, se você já tem o seu caderno, né, de anotações, anote esses pontos mais importantes para a hora que chegar aí na semana final, véspera da prova, você dá uma olhadinha de novo, ou se não, imprime esses slides aqui para você poder revisar depois, beleza? E como é aplicada a VNI, então? Ela é aplicada por máscaras, é o tipo de interface. E aí, a gente tem diversas interfaces. Ó, vamos guardar aqui primeiro. A gente tem a nasal, a facial, que pega boca e nariz, a gente tem a total face, que pega o rosto todo, e a gente tem o capacete, essa nomenclatura que é utilizada. Todas elas, pessoal, todas elas vão ter vantagens e desvantagens, tá? E aí, eu sempre falo para vocês, esse aqui é outro ponto que, na minha opinião, é importante da gente prestar atenção. É claro que a gente vai falar aqui, a gente vai ler com atenção, então fique bem atento nessa aula, tá? Não viaja, não desliga, presta bastante atenção para você aproveitar ao máximo os conteúdos dessa aula, todos eles costumam cair em prova, tá joia? E também depois revise se você precisar fixar. Então, olha só, vantagens que a gente tem. Menor risco de aspiração, isso na nasal, tá? Facilita a expectoração, menor claustrofobia, permite a fala, permite a alimentação, é de fácil manuseio e menor espaço morto. Desvantagem da nasal. Possibilidade de vazamento oral, né? Se a pessoa abrir a boca, vai ter perda de pressão. Despressurização oral, no mesmo caso. Irritação nasal, limitação do uso em pacientes com obstrução nasal e ressecamento oral, tá? E aqui no cantinho, tá, gente? Essas informações são das diretrizes de ventilação mecânica. Sugere-se o equipamento de fluxo contínuo com circuito único para esse tipo de máscara. Bem, a gente tem a facial também. A facial, ela é a mais utilizada, tá? É a que cobre o nariz e a boca. Então, ela vai proporcionar como vantagem menor vazamento oral, mais apropriada para condições agudas, porque permite maiores fluxos e pressões do que a nasal, por exemplo. Desvantagem. Então, vamos acompanhando aqui, ó. Maior chance de úlcera de pressão nasal e pontos de apoio, porque a máscara tem que ficar firmemente, né, presa aqui ao rosto. Maior claustrofobia, maior risco de aspiração, dificulta a alimentação, atrapalha a comunicação, risco de asfixia com mau funcionamento do ventilador e risco de dilatação, desculpa, broncoaspiração. E aí a gente tem o ventilador adequação sugerida. Equipamento de fluxo contínuo ou de demanda, CPAP ou BIPAP, circuito único duplo, né, de parte INS e parte ES. Quando usado equipamento de duplo circuito, é necessário que tenha compensação automática de vazamento, porque muitas vezes pode ter esse vazamento e precisa manter a pressão. A outra máscara é a Total Face ou Full Face. Ela pega todo o rosto, tá? Ela é mais confortável para o uso prolongado porque ela não fica fazendo pressão aqui ao redor, né, do nariz e da boca. É mais fácil de ajustar, tem menor risco de lesão na face e mínimo vazamento. Só que aumenta o espaço morto. Por quê? Porque vai ter toda essa área do rosto de espaço morto, somado ao próprio espaço morto do sistema respiratório, tá? Não deve ser associada à aerosol terapia. Por quê, gente? Porque você não pode, né, irritar os olhos, a pele, assim por diante. E deve evitar monitorar possível evento de vômito, porque também, se o paciente, por exemplo, vomitar, vai ter um grande risco de aspiração. Equipamento de fluxo contínuo, circuito único e utilizar preferencialmente ventiladores específicos para VNI ou ventiladores convencionais no modo VNI. E a última que a gente tem é o capacete. O capacete grandão aqui, né? Pega toda a cabeça. Mais confortável para uso prolongado, mesma coisa que eu disse antes, por causa das questões de pressão, não oferece risco de lesão cutânea na face. Só que tem maior risco de reinalação de CO2, favorece a sincronia entre o paciente e o ventilador, risco de asfixia com mau funcionamento do ventilador, não pode usar aerosol, alto ruído interno e sensação de pressão no ouvido é gerada, necessidade de pressões mais altas para compensar o espaço morto. Se na total face o espaço morto já é grande, no capacete é maior ainda, e pode haver lesão cutânea na região de axila, na região dos ombros, onde o capacete ficar fixado.
Normalmente usa equipamento de fluxo contínuo com ou de demanda e circuito duplo ou único com válvula de PIP no capacete, tá? Para a parte expiratória. Então, esses aqui são os tipos de equipamentos, os tipos de interface usadas na VNI, beleza? Dito esses pontos principais, pessoal, vamos lá ver algumas questões para a gente ver como que a FGV trabalha com esses assuntos. Então, a primeira questão está aparecendo aqui para a gente, ó. Sobre a ventilação não invasiva, alternativa de tratamento da insuficiência respiratória aguda, para evitar a intubação traqueal, analise as afirmativas a seguir. E aí começa a pedreira. Por que começa a pedreira, gente? Porque a FGV, ela não é uma banca fácil, tá? Ela é uma banca que vai te pedir para juntar tudo aquilo que a gente falou, mas tudo que vocês já estudaram e interpretar as questões. Então, olha só, a primeira alternativa fala o seguinte: a VNI é contraindicada para pacientes com grau 9 na escala de coma de Glasgow. E aí, isso aqui já gera uma grande dúvida na gente. Grau 9 é um rebaixamento de nível de consciência que justifica o não uso, a contraindicação da VNI? Vamos continuar aqui, tá? A 2 fala assim: a máscara facial cobre nariz, boca e olhos do paciente. A facial, gente, ela cobre nariz, cobre boca, mas não cobre os olhos. A que pega tudo é a full face. Então, essa aqui eu sei que ela tá errada, tá? E a terceira fala assim: a VNI é um tratamento considerado como de primeira linha em pacientes com exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica ou edema agudo do pulmão. Verdadeira, gente, correto, tá? Então, lembra que a gente comentou ali atrás, especialmente quando aparecer DPOC, não fica com medo, tá? VNI é tratamento de primeira linha para esses pacientes para evitar intubação. Então, a segunda eu sei que é errada, a terceira eu sei que é verdadeira, que é correta, tá joia? Então, para edema pulmonar, para DPOC, são as maiores indicações, mas aí tem o problema da primeira, né? E aí, então, gente, vamos ver como que a FGV pensa para você poder aplicar esse conhecimento caso caia na prova. A FGV considerou essa alternativa como errada. Então, ela está considerando o seguinte: que 9 na escala de Glasgow não é contraindicação, tá? Porque está falando aqui, a VNI é contraindicada para paciente com grau 9 na escala de Glasgow. Então, a FGV não considera que 9 seja um nível de rebaixamento para não fazer VNI, para contraindicar. Vamos lembrar que pela escala de coma de Glasgow, o paciente ele está em coma realmente a partir de 8, né? De 8 para baixo. Então, o que, que a gente pode supor aqui, né? Pensando como a FGV, porque é isso que vocês vão ter que fazer na prova da FGV. Pensar como o examinador da FGV. Que 9 para cima, o paciente não está, né, classificado como coma, ele pode fazer uso da VNI. Então, a única verdadeira, a única correta é a terceira. Por isso, a nossa resposta é a letra E, tá? Guardaram isso aí, gente? Entenderam? Então, assim, é claro que você pode na hora ficar com dúvida, provavelmente vai ficar, tá? Na 1. Eu acredito que na 2 a gente já entendeu que está errado, a 3 está certa, mas a 1 pode gerar dúvida, tá bom? Então, vamos usar aquilo que a FGV está mostrando para a gente. Ela está falando o seguinte, ó, que 9 na escala de Glasgow, e aí eu trago para vocês, né, que na minha interpretação, de 9 para cima, de 9 até 15, não é contraindicação. De 8 para baixo, que daí o paciente estaria em coma, aí vai ser contraindicação, mas de 9 para cima, não, beleza? Então, aqui, errada também, e a gente tem a nossa resposta. Vamos para uma próxima questão. Fala o seguinte, ó. A ventilação não invasiva é um recurso utilizado para evitar a intubação em pacientes com insuficiência respiratória aguda. Quanto à VNI, assinale a afirmativa correta. Letra A. É contraindicada para pacientes com hipercapnia. E aí, gente, a VNI é contraindicada para pacientes com hipercapnia? A gente acabou de falar, né? Ela é indicada especialmente na hipercapnia, que algumas vezes aparece no paciente com DPOC, tá? Pode aparecer também na IRPA, insuficiência respiratória aguda, do tipo 2. Então, é essa afirmativa que a gente tira, porque a gente está procurando a correta. A B fala o seguinte: pode ser aplicada
com as seguintes interfaces: pronga nasal, máscara oronasal, máscara oral e capacete. E aí, pessoal, a gente tem máscara oral? Oral não. A gente tem até a nasal, né? A oronasal, orofacial, e o capacete que a gente pode até usar como sinônimo aqui do que a gente viu anteriormente. Mas simplesmente oral não tem. Então, a B também está errada. Na C, fala o seguinte: não deve ser aplicada por mais de 2 horas, mesmo que o paciente tenha apresentado boa resposta à terapia ventilatória. Então, vamos fazer mais um comentário aqui, tá? Gente, a VNI, o uso da VNI preconiza o seguinte, né? As diretrizes preconizam o seguinte: que você vai instalar a VNI, você vai monitorar o paciente de 30 minutos a 2 horas para analisar a resposta dele. Se ele estiver tendo resposta positiva, ok, pode manter o tratamento. Se ele não estiver apresentando melhora, se ele estiver tendo uma resposta aí de não melhora do quadro, aí você interrompe o tratamento e muitas vezes o paciente vai ser entubado. Mas existe esse limite de 2 horas e depois disso não pode mais usar? Não, não existe. O que a gente faz, o que a gente tem de informação é essa que eu disse para vocês. Quando instala a VNI, monitora o paciente de 30 minutos a 2 horas para verificar a resposta. O paciente está respondendo bem, mantém VNI, tá? Como linha de tratamento. Não respondeu bem, ou né, não precisa necessariamente esperar 2 horas se o paciente estiver em angústia respiratória. Então, suspende a VNI e vai para a VM. E vamos para a letra D. A letra D fala o seguinte: é indicada nos casos de exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica. É essa aqui, né, pessoal? Sem medo de ser feliz. Vamos lembrar aí de novo que uma das principais indicações do uso da VNI é DPOC, tá? Então, exacerbação do DPOC. Esse vai ser uma das principais indicações e um dos principais métodos, né, vamos dizer assim, de sucesso para evitar que esse paciente piore, que ele vá para a ventilação mecânica. Bora lá, próxima questão fala o seguinte: a ventilação não invasiva por pressão positiva, VNI, é amplamente utilizada nas unidades de terapia intensiva, unidade de pronto-socorro e em domicílio. Assinale a opção que mostra uma contraindicação do uso da VNI. Aqui, pessoal, a gente tem, na alternativa A, edema pulmonar cardiogênico. Então, essa aqui a gente já vai tirar, porque a gente já estudou que o edema pulmonar é uma das principais indicações. Aí na B aparece risco de broncoaspiração. Opa, risco de broncoaspiração estava lá na nossa lista? Veja que a banca não está perguntando se é contraindicação absoluta ou relativa, certo? Então, ó, a hora que eu abro aqui, aparece aqui, ó, risco de aspiração, alto risco de aspiração, aparece. Vamos continuar vendo para ver se tem uma resposta melhor ou se essa aí seria a nossa resposta. Desculpa, gente. Desculpa. Asma grave, falência diafragmática, então vou deixar interrogado aqui, tá? Deformidade da caixa torácica? Deformidade da caixa torácica, não. É uma doença restritiva, pode usar a VNI, né? Lembrando que a doença restritiva, normalmente, ela é a doença hipercápnica. A gente pode ficar na dúvida entre o risco de broncoaspiração, a asma grave e a falência diafragmática. Só que, gente, não viaja. Qual que é desses três aqui o único que está na nossa listinha? O risco de broncoaspiração. A asma grave, quando a gente tem o paciente com asma, vai ter as suas restrições, mas a banca não está estendendo o assunto, não está falando aí a condição total do paciente. E, a priori, a asma é uma doença que vai cursar, né, com hipercapnia, tá bom? Falência diafragmática não está falando também com a extensão, se está totalmente parado ou não. Então, lógico, a banca coloca essas outras alternativas para deixar a gente, né, com a pulga atrás da orelha. Eu entendo se a gente ficar com dúvida, mas o que eu sugiro nesse caso aqui? Lembra da listinha, tá? Então, essa listinha aqui é a listinha principal. Tá na listinha? Tá. Então, aspiração, broncoaspiração tá na listinha. Os outros estão na listinha? Não, não estão. Então, nesse caso aqui, usa o que tá na listinha.
Então, aqui na alternativa, né, nessa questão, a resposta era a letra B, risco de broncoaspiração. Lembrando que aqui a banca não está falando se é contraindicação absoluta ou relativa, então eu considero todas. Próxima questão fala o seguinte: jovem de 17 anos, sexo masculino, com diagnóstico de distrofia muscular progressiva de Duchenne. Em estágio avançado, restrita à cadeira de rodas, por fraqueza e escoliose severa, com restrição respiratória importante, apesar de não depender de oxigênio suplementar. Apresenta fadiga aos pequenos esforços. Nessa fase, deve-se considerar prioritariamente. Aqui é uma questão que vai um pouquinho além do que a gente está falando, né, da VNI, mas que trata do assunto, então eu vou trazer, tá? Olha só, o paciente ele está com fadiga aos pequenos esforços. O que vai ser mais recomendado aqui, gente? É um paciente com Duchenne. É um paciente que está com dificuldade de fazer o quê? De ventilar, de colocar o ar para dentro, certo? Então, alternativa A, iniciar treino de musculatura inspiratória com 5 ciclos diários de 10 minutos, utilizando equipamento específico. Letra B, orientar a suplementação de oxigênio de forma contínua, exceto durante o sono e repouso. Bem, gente, aqui eu já vou eliminar, né? Normalmente, como é que começa o uso de oxigênio terapia nesses casos? Durante o sono, tá bom? Letra C, adaptação à ventilação não invasiva com 2 níveis de pressão bilevel para uso domiciliar, quando a percepção de esforço ou cansaço for intensa. Letra C, iniciar programas de reabilitação cardiopulmonar com objetivo de retomada da independência funcional para a marcha. Pô, gente, já arrisca aí, né? Vocês conseguem entender que não é mais o caso para esse paciente, certo? E é adaptação à ventilação não invasiva com aplicação de pressão contínua, CPAP, para uso contínuo durante o sono. E aí a gente ficou aqui, né, entre 3 possibilidades. O que você marcaria, gente? Será que o melhor para esse paciente, visto que é uma doença neuromuscular, que ele já tem uma perda extensa, né, de força muscular, vai ser fazer o treino da musculatura respiratória? Gente, ele não está tendo perda de força porque, por exemplo, ele ficou entubado, ficou na UTI em ventilação mecânica há muito tempo e por isso perdeu força. Ele está tendo perda de força porque ele tem uma doença neuromuscular. Não tem jeito, infelizmente. Então, a alternativa A não é a melhor resposta. A melhor resposta vai ser o uso da VNI do tipo bilevel, ou, né, quando sentir muito cansaço, ou uso da VNI tipo CPAP durante o sono. Aí que é a questão, tá? A gente tem que olhar essas duas aí e selecionar qual que seria a mais indicada, tá bom? Então vamos lá, gente. O mais indicado é a letra C. Então é usar a VNI do tipo bilevel, BIPAP, com 2 níveis de pressão diferentes, que vai ajudar mais, auxiliar mais esse paciente quando ele tiver com essa percepção de esforço muito intensa, com esse cansaço muito intenso. Vai ser mais recomendado do que só o uso do CPAP durante o sono. Não que não possa usar o BIPAP durante o sono, mas o que eu quero que fique claro aqui, é o que você tem que pensar na hora da prova, é o seguinte: entre os dois, qual é a melhor opção para esse paciente? E aí, a melhor opção para esse paciente vai ser justamente o BIPAP quando estiver muito cansado, porque a gente diminui o trabalho respiratório, tá? Mantém o paciente aí com melhores níveis de oxigenação, aumenta a capacidade de oxigenação dos tecidos. Então, por isso que a resposta melhor, né, mais correta que a gente tem é a letra C, tá? Eu trouxe aqui como complemento para vocês, né, caso apareça aí questão de neuromuscular, alguns critérios que tem nas diretrizes também de ventilação mecânica para suporte, para início de suporte ventilatório na doença neuromuscular. Então, ó, guarde aí. Eu, né, se fosse você, também anotaria isso e deixaria guardadinho. Então, quando tiver capacidade vetal menor que 50% do previsto, PIMAX menor que 30 centímetros de água ou menor que 60% do previsto, pico de fluxo expiratório menor que 270, PCO2 maior que 45 e hipoventilação noturna. Então, esses aqui são os principais critérios que a gente tem descritos na diretriz para o uso de suporte ventilatório em doença neuromuscular. Na prova pode aparecer Duchenne, pode aparecer esclerose lateral amiotrófica, são os principais, né? As principais doenças que aparecem. Tranquilo? Guarde aí, então, tá? Use isso aqui para revisar também perto da prova, mais perto da prova.
Vamos lá, mais uma questão. Vocês estão percebendo o quanto que cai de questão de VNI nas provas de FGV? E aqui, gente, prova de prefeitura, prova de hospital, prova de tribunal, VNI cai, tá? Então, estude, beleza? Olha só, a próxima fala o seguinte: o edema pulmonar cardiogênico pode ser definido como aumento de água extravascular, provocando uma diminuição, uma disfunção aguda no desempenho cardíaco que penetra nos alvéolos. Entre os efeitos hemodinâmicos da pressão positiva no edema pulmonar cardiogênico, podemos citar. Então, lembra que eu falei para vocês, ó, desses efeitos hemodinâmicos? Aqui ele fala, ó, efeito hemodinâmico da pressão positiva. Ele poderia falar efeito hemodinâmico da VNI, ele poderia falar efeito hemodinâmico do uso de PIP. Então, fique esperto, porque cai, tá? Isso aqui cai bastante. O que que acontece, pessoal? Acontece aumento do retorno venoso? Lembra que a gente falou? Acontece diminuição do retorno venoso. Acontece diminuição da pós-carga? Sim, mas vamos olhar outra. Acontece o aumento da pré-carga? Não, diminuição da pré-carga. Aumento da pressão transmural? Não, diminuição. Piora do desempenho cardíaco? Aí que a gente tem que ver, né? Poxa, acho que vai piorar o desempenho cardíaco. Mas entre a diminuição da pós-carga e a piora do desempenho cardíaco, qual que você marca? Marca a diminuição da pós-carga. Por quê, gente? Então, vamos voltar lá de novo. Porque está na nossa listinha, tá? Aqui tem um exemplo, tá, do que está na literatura sobre o CPAP, mas é a pressão positiva. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa diminuição. Opa, essa modificação, desculpa, gente, a diminuição do débito cardíaco, fornecimento do oxigênio aumenta, diminuição da pós-carga no ventrículo esquerdo, melhora da capacidade residual funcional da mecânica ventilatória, redução do esforço ventilatório. Mas, atualmente, tem se preferido o uso do BIPAP, que reduz de forma mais significativa o trabalho ventilatório e a fadiga do que o CPAP. Se eu voltar aqui atrás e eu lembrar da minha listinha, tá aqui, tá? Então, aqui tá a minha listinha principal, beleza? Então, guarde isso, pessoal, porque é importante para as provas em relação, tá? A essa questão que a gente tem de efeito hemodinâmico. Aqui tem um pouquinho mais. Próxima questão, fala o seguinte: a insuficiência cardíaca congestiva é definida como consequência da incapacidade dos ventrículos em bombear quantidades adequadas de sangue para manter a necessidade periférica do organismo, ou seja, implica incapacidade do sistema circulatório de prover oxigênio e demais nutrientes em proporção adequada à demanda metabólica. Durante a aplicação de ventilação não invasiva VNI, no edema agudo de pulmão de origem cardiogênica, os efeitos da pressão positiva levam a redução do retorno venoso, ao aumento da pressão transmural e a redução da pré-carga do ventrículo esquerdo, e aumento da pós-carga do ventrículo esquerdo. Então, a gente sempre roda nisso aqui, tá? Na B, redução do retorno venoso, e aí a gente continua. E aí a gente vai, ó, na C, a mesma coisa vai estar ali. Então, vamos só lembrar, pessoal, o que que acontece com o retorno venoso, tá? O que que acontece com o retorno venoso? Redução do retorno venoso. Então, beleza, aqui a gente fica com a redução do retorno venoso. A D a gente já descarta, porque fala em aumento do retorno venoso, certo? E a E a gente mantém. O que que a gente tem em relação à pressão transmural? A gente vai ter diminuição da pressão transmural. Então, aqui, opa, diminuição, tá? Então, a letra A eu elimino. Eu fico com a B, redução, fico com a C, redução, e fico com a E, redução. O que que acontece, gente, com qual que é o próximo item aqui? Deixa eu só ver. A pré-carga do ventrículo esquerdo. O que que acontece com a pré-carga do ventrículo esquerdo? A pré-carga do ventrículo esquerdo reduz. Então, ó, redução da pré-carga do ventrículo esquerdo. Elimino a B. Fico com a C, que fala redução da pré-carga, e a E fala redução da pré-carga. E o último item fala redução da pós-carga do ventrículo esquerdo, ou aqui, redução da pós-carga do ventrículo direito. E aí, gente,
Redução da pós-carga do ventrículo esquerdo, tá? Então, aqui a minha alternativa correta é a letra C. E aí a gente tem um resuminho, tá bom? Para a gente guardar. Redução do retorno venoso, redução da pressão transmural, redução da pré-carga do ventrículo esquerdo, redução da pós-carga do ventrículo esquerdo. E eu deixei anotadinho aqui também, tá? Separadinho, para a gente lembrar desses itens que a FGV costuma cobrar mais, beleza? Então, depois, gente, anote tudo isso, revise, para que a gente não corra o risco de perder aí questão, né, na hora da prova, beleza? Aqui, se vocês olharem, gente, tudo tende a ser redução, tá? E lembra sempre que é do ventrículo esquerdo, beleza? Então, olha só, as questões de VNI são questões, assim, muito frequentes na prova da FGV, independente do concurso. Prefeitura, tribunal, hospital, ok? Então, guarde isso. Bora lá. Um outro item que também pode cair na prova é anatomia e fisiologia respiratória. E aí, antes da gente entrar, né, nos tópicos de anatomia e fisiologia, vamos fazer aqui uma breve revisão de alguns pontos que eu acho que são destaque, que você não pode ir para a prova, né, para prova nenhuma de concurso, de residência, sem lembrar, tá bom? Mas especialmente aqui. Então, eu falei anatomia e fisiologia, mas eu vou começar com histologia. Alguns destaques, gente, nas vias aéreas superiores, tá? Superior é que está para fora do tórax, tá joia? A gente tem como destaque as células caliciformes, que secretam muco, o epitélio colunar ciliado, que movimenta a secreção, e rica vascularização, que umidifica e aquece o ar. Nos bronquíolos terminais, que é antes da parte respiratória, destaca-se as células de Clara, que diminui a tensão superficial dos bronquíolos. E nos alvéolos, o destaque é o pneumócito tipo 2, que produz surfactante e diminui a tensão superficial. Tem que saber isso, tá joia? Tem que lembrar disso. Então, o que é via aérea superior? É o que está fora da caixa torácica. Por isso vai ser cavidade nasal, faringe e laringe. Via aérea inferior está dentro da caixa torácica, pelo menos uma parte. A traqueia, gente, as literaturas concordam que ela é via aérea inferior, porque uma parte dela está fora, mas grande parte dela está dentro do tórax. Os brônquios principais e o pulmão. Um outro ponto, que é importante. No sistema respiratório, a gente tem uma porção condutora e uma porção respiratória. O que eu tenho que lembrar? A porção respiratória é onde acontece troca gasosa, é onde acontece troca gasosa. Então, a parte condutora, gente, significa o quê? Vai ser formada por nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. Não existe troca gasosa. Já a parte chamada de respiratória é onde acontece a troca gasosa. Bronquíolo respiratório, ducto alveolar e sacos alveolares. A FGV ela não costuma fazer pergunta tão óbvia assim, tá, gente? Mas eu costumo aconselhar todo mundo a lembrar isso aqui. Cuidado para não se confundir do bronquíolo terminal com bronquíolo respiratório. E lembra assim, ó, porção respiratória, bronquíolo respiratório. É onde acontece troca gasosa, tá bom? Essa aqui, então, gente, é onde a gente tem troca gasosa, onde a gente tem hematose. A outra porção toda, ela só faz o quê? Condução. Se ela faz só condução, não tem troca gasosa, é o espaço por onde o ar vai passar. Esse espaço aqui, gente, ele é conhecido também como espaço morto anatômico, tá? E a quantidade de ar que fica nele é em torno de 150 ml. Por que ele chama espaço morto anatômico? Porque é o espaço onde não acontece troca gasosa, tá? É a parte de condução e, é claro, fica um pouco de ar nessa região, né? De tudo que a gente respira aí na nossa ventilação normal. Sempre destaque também, diafragma. Diafragma tem caído muito em provas. É importante a gente lembrar algumas características. O diafragma, gente, ele é o principal músculo da respiração, tanto em adultos quanto em crianças, tá? Ele tem uma fórmula de cúpula, que seria isso aqui, mais ou menos, tá? Então, ele fica nessa forma.
Quando ele contrai, gente, essa cúpula abaixa. Se ela abaixa, ela aumenta a pressão abdominal, que está no abdômen, e diminui a pressão torácica. Essa diminuição da pressão torácica é o que favorece o ar entrar, a gente respirar, tá? Agora vamos só nos detalhes aqui de anatomia. Funcionalmente, o diafragma se divide em duas partes. Uma porção chamada crural, que é medial e provém das vértebras L2 e L4, ligamentos associados, e a porção, desculpa, gente, a porção costal maior, que é a lateral, tá? E está relacionado aí com as costelas inferiores. Essa região faz aposição à caixa torácica, essa parte lateral, e é chamada de zona de aposição. Outros detalhes importantes. O diafragma é inervado pelos nervos frênicos, raízes, C3 a C5. O diafragma, gente, ele tem a maior parte das fibras musculares dele, 55% de fibras tipo 1. Fibras tipo 1 é aquela fibra de resistência à alta fadiga. Por quê, gente? O diafragma está funcionando desde quando a gente nasceu e ele vai funcionar até o dia que a gente morrer, né? Quando ele parar de funcionar, a gente tem uma parada respiratória, a gente morre. Então, ele precisa ter uma alta resistência à fadiga. Mas se a gente precisar correr, fazer uma atividade física, você tem que recrutar o diafragma para que ele contraia mais rapidamente. Por isso que o restante, 45%, são fibras do tipo 2. Se você quiser saber a verdade inteira, cerca de 21% é 2A, que é oxidativa rápida, ainda tem uma resistência à fadiga intermediária, e 24% 2B, que daí é aquela glicolítica com baixa resistência à fadiga. Mas são todas características importantes sobre o diafragma. Além disso, gente, eu falei para vocês, né? A cúpula do diafragma, ela abaixa em virtude da contração das fibras, tá? Que a gente vai ter, então, quando a gente faz, né? Só um minutinho, pessoal. Quando a gente faz a respiração, né? E essa contração das fibras, gente, vai fazer o quê? Diminui a pressão pleural, a torácica, o rebaixamento aumenta a pressão abdominal e leva a parede para fora, tá bom? Então, é isso aqui que acontece, ó. Vou mostrar aqui que fica mais fácil. Quando a gente inspira, o diafragma contrai, vai diminuir a pressão torácica, aumentar a pressão abdominal. Quando a gente expira, se a gente está fazendo uma expiração normal, em repouso, o diafragma relaxa, ele sobe. Quando ele sobe, diminui a pressão abdominal, aumenta a pressão torácica e o ar sai. Agora, se a gente estiver fazendo esforço, a gente vai precisar de mais músculos que auxiliem na expiração, que são os intercostais internos e o abdominal, tá? Principais músculos inspiratórios, então, diafragma e intercostal externo. Novamente, eu vou repetir. A FGV não costuma fazer pergunta óbvia assim. Mas por via das dúvidas, gente, ó, os inspiratórios são os intercostais externos. Lembra que é trocado, tá bom? Vai que, né? Você precisa. Músculo acessório da inspiração, existem mais, são músculos da região do pescoço, tórax superior, mas destaque aqui esternocleidoescaleno. Vamos ver agora, então, algumas questões para a gente observar como que a FGV trabalha com esse assunto, tá? Então, vamos lá. Sobre as condições que influenciam o fluxo respiratório, analise os itens a seguir. Vejam, gente, que a FGV não faz pergunta óbvia. Na maior parte das vezes, não faz. Então, ela vai exigir esse conhecimento todo que a gente falou aqui e mais, tá? Olha só. Primeiro, o grau de insuflação pulmonar, caso não seja realizada uma inspiração máxima, a expiração também não será máxima. O que vocês acham disso, gente? Verdadeiro, falso, certo ou errado? Se a gente não faz uma inspiração máxima, a gente também não vai fazer uma expiração máxima? Exato, pessoal. Então, essa aqui é correta. Segundo, as musculaturas torácicas responsáveis pela inspiração e abdominais responsáveis pela expiração devem apresentar força e elasticidade normais. Correto, pessoal. Cuidado. Aqui tem gente que erra essa questão porque fala assim: ah, a abdominal só funciona quando a gente faz expiração forçada. A banca não está te perguntando isso.
Ela está te falando o abdominal responsável pela expiração. E está te perguntando o seguinte: essa musculatura, tanto a is quanto a ex, devem apresentar força e elasticidade normal? Sim. Então, cuidado para você não viajar. Às vezes a gente viaja e erra a questão porque a gente viaja, tá? A banca não escreveu nada ali, a gente está achando que ela escreveu. E terceiro, fala o seguinte: a fraqueza muscular do tórax impede a inspiração até a capacidade pulmonar total. E a do abdômen, a expiração máxima de forma rápida. Certo, pessoal? Certo também. Então, se eu tiver fraqueza da musculatura inspiratória, aqui ele fala torácica, pode ser os intercostais, eu não consigo encher o pulmão ao máximo que eu posso. Se eu tiver fraqueza do abdominal, eu não consigo expirar de forma rápida, por exemplo, na tosse. Vai diminuir essa rapidez do meu fluxo, beleza? Então, nesse caso aqui, estão corretas a 1, 2 e 3. Mas vejam, né, que quando a gente vê essas questões aqui da FGV, não são óbvias. Muitas vezes a gente tem que interpretar, beleza? Outro ponto que cai em provas da FGV, gente, volumes e capacidades. Isso aqui acho que todo mundo já sabe de cor, né? Espero que saiba. Mas a gente tem que saber quais são os volumes. Volume corrente. Opa, deixa eu pegar aqui. Peraí, só um minutinho. Volume corrente, volume de reserva ins, volume de reserva ex e volume residual, tá? Então, ó, volume corrente, reserva ins, reserva ex e o residual, gente, ficou apertadinho aqui, mas está aqui embaixo. É o volume que fica no pulmão sempre, tá? Esse é o residual. Eu acho interessante a leitura atenta do que cada um significa. Então, vamos lá. Volume corrente é o volume de ar inspirado ou expirado em cada respiração normal, 500 ml. Volume de reserva ins, volume máximo de ar que pode ser inspirado após uma inspiração espontânea. Isso significa volume extra de ar inspirado além do volume corrente normal, 3.000 ml. Volume de reserva ex, máximo volume extra de ar que pode ser expirado em uma inspiração forçada após a expiração espontânea, 1.100 ml. Volume residual, volume de ar que fica nos pulmões após uma expiração forçada máxima, 1.200 ml. Então, dá uma lida, tá? Agora a gente viu aqui, deixa eu só apagar aqui para descontaminar a tela. Dá uma lida, gente, na definição, porque às vezes do jeito que a banca coloca nas questões, a gente pode ficar em dúvida, tá bom? Então, guarde isso. E, além dos volumes, então, vamos fazer aqui de novo, ó. Corrente, reserva ins, reserva ex, e aqui embaixo da reserva ex, o residual, certo? Beleza. A soma desses volumes geram as capacidades. Então, olha só, quando eu somo todos, eu tenho a capacidade pulmonar total. Total, gente, é tudo, tá? Todos os volumes. Quando eu somo só aqueles que eu respiro, porque o volume residual eu sei que fica no meu pulmão sempre, né? Só aquele que eu puxo e solto, eu tenho a capacidade vital. Faz sentido também, né? Vital, aquilo que eu preciso para viver. Quando eu somo aqueles expiratórios, o de reserva ex e o residual, que é o que fica no pulmão, eu tenho a capacidade residual funcional. E quando eu somo volume corrente mais reserva ins, a capacidade inspiratória. O ideal, gente, é que você guarde, você lembre a qual que eles são todos, tá? Então, a capacidade pulmonar total, vou colocar aqui com outra cor de caneta, tá joia? Aqui, capacidade vital, aqui, capacidade residual funcional e aqui, capacidade inspiratória. Então, aprender a fazer esse desenho aí é fácil, é simples e na hora da prova pode te ajudar se você tiver dificuldade nesse assunto. Bora lá, então. A gente tem uma questão aqui que associa esses volumes, tá? Fala o seguinte, olha só. O movimento do ar através das vias aéreas condutoras é denominado ventilação. Na inspiração completa, os pulmões contêm a quantidade máxima de gás que pode suportar. Esse volume de ar pode ser dividido em 4 diferentes volumes, a saber: volume corrente, volume de reserva expiratório, volume de reserva inspiratório e volume residual. Combinações de 2 ou mais desses volumes são denominados capacidades. Correlacione
as capacidades listadas a seguir e a respectiva combinação de volume. Então, vamos lá, gente. Capacidade inspiratória, qual que é? É o volume corrente mais volume de reserva ins. Então, qualquer coisa, ó, desenha aí, certo? Coloca o volume residual aqui embaixo. E aí, coloca as capacidades. Ó, aqui, se eu pego volume corrente mais volume de reserva ins, eu tenho a capacidade inspiratória. Vou mudar a cor, tá bom? Se eu pego o volume de reserva ex mais o volume residual, eu tenho capacidade residual funcional. Se eu somo tudão, capacidade pulmonar total. E se eu somo só aquele que eu consigo mobilizar, capacidade vital. Então, vamos lá. Qual que é o tudão? Todos, né? É a capacidade pulmonar total, é o 4. Qual que é a capacidade residual funcional? São os expiratórios, né? Gosto de colocar assim para me ajudar a lembrar. Então, reserva e expiratório. E a capacidade vital, aquilo que eu consigo mobilizar, tá? Então, tá aqui, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, a nossa resposta. Tudo bem? Tem que saber? Tem que saber, tá? Outra questão. Os movimentos fásicos de entrada e saída de gás dos pulmões constituem a ventilação. Esses movimentos cíclicos de inspiração e expiração ocorrem no repouso, com uma frequência de 12 a 18 ciclos por minuto. Volume corrente é a quantidade de gás mobilizada a cada ciclo respiratório. Os volumes pulmonares são convencionalmente divididos em 4 primários e 4 capacidades. Um deles já foi dito acima, volume corrente. Quais são os demais? Então, a gente tem volume corrente. Qual mais, gente? Volume de reserva ins, volume de reserva ex e volume residual. Então, são esses aí, não tem o que inventar aqui, tá joia? Não tem o que inventar aqui. Vamos lá, volume residual volume residual funcional? Não existe, né, gente? Volume total? Não existe. Volume vital? Não existe. Residual? Ok. Volume de reserva ins? Ok. Volume residual? Sim. Volume de reserva E? Sim. Volume de reserva ins? Sim. Letra C é a nossa resposta, tá? Então, volume total não existe. Aqui a gente já elimina as questões. Fica atento, não confunde os nomes, não mistura volume com capacidade. Resposta, letra C. E aí, mais um ponto, gente, que costuma ser espinhoso, é essa questão aqui das zonas de West, das zonas de perfusão pulmonar, tá? A FGV, novamente vou repetir para vocês, ela não costuma fazer pergunta óbvia, mas vai que. Então, se a gente vai para esse pensamento que vai que, vamos pensar aqui, né? Como é que eu posso organizar, se eu não entender muito disso aqui, como é que eu posso organizar para cuidar aqui, né, para que eu acerte a questão. Então, vamos lá, pessoal. No pulmão, a gente tem 3 zonas, zona 1, 2 e 3, são as zonas de West, tá? Na zona 1, tá no ápice, a 2 no meio e a 3 na base do pulmão. Qual que é a diferença entre elas? Gente, no ápice, os alvéolos, eles estão bem grandões, então a pressão alveolar é maior do que a pressão arterial, que é o Azinho, e a pressão venosa. No meio é onde chega o vaso sanguíneo, o sangue. Então, a PAzinho, a pressão arterial é maior do que a alveolar, do que a venosa. E na zona 3, que é a base, aí o alvéolo está bem pequenininho, bem achatadinho. Então, o que vai acontecer? A pressão alveolar vai estar por último. Primeiro vai ter a arterial, porque ela vai ser favorecida aqui pela gravidade, depois a venosa, depois a alveolar. Se na hora da prova, gente, vocês precisarem disso aqui, eu tenho uma sugestão, tá? Aprenda onde fica posicionada o PAzão. Então, na zona 1, o PAzão fica na primeira posição. O símbolo é sempre maior, certo? Na zona 2, o PAzão fica na segunda posição. E na zona 3, o PAzão, que é o alveolar, fica na terceira posição. Tá vendo aí? E aí, pessoal, só lembrar. Azinho,
venoso, tá? Aqui, na 2, é onde chega o vaso. Azinho, venoso. Na 3, tem a gravidade ajudando. Azinho, venoso. Se vocês lembrarem disso aqui, gente, de colocar onde está o PAzão, se precisar dessa informação crua desse jeito, tá? Não é a cara da FGV, mas estou passando aqui para quem tem dificuldade de entender isso. Lembra de colocar nessa forma. E aí sempre vai ser depois, ó, o Azinho PV, Azinho PV, Azinho PV, se precisar dessa informação. Mas normalmente o que a FGV ela vai te pegar é aqui, ó. Qual que é a consequência disso? Tá bom? Então, na zona 1, gente, a perfusão, ela praticamente não existe, porque o alvéolo está muito distendido e a circulação de sangue é baixa. Na zona 2, tá vendo as gotinhas aqui, ó? Tem um pouquinho. E na zona 3, aí a gente tem uma alta perfusão. Perfusão é a quantidade de sangue que chega, tá? Como consequência disso, gente, na posição ortostática, que costuma ser aí, né, o motivador das questões de concurso, o peso do pulmão, ele estira os alvéolos em cima, por isso que eles estão grandes, tá? Os menores alvéolos vão, então, estar na base, em direção à base, tá vendo aí na figura do lado? E eles vão ter uma maior capacidade de se expandir, tá? Então, a ventilação também é maior em direção à base do pulmão, assim como a perfusão. A perfusão, a quantidade de sangue é maior em direção à base, e a capacidade de ventilação, que é do alvéolo dilatar também, porque os alvéolos da base estão menores. Dito isso, vamos lá para a questão. Assinale a opção que indica a região do pulmão em que a perfusão é maior quando o indivíduo está em repouso na posição ortostática. A perfusão é maior onde, gente? Olha a torneirinha aberta. A perfusão é maior na zona 3. A zona 3 é a base do pulmão, beleza? Então, como eu disse para vocês, às vezes vai cair uma questão mais fácil assim. A FGV não costuma ser tão literal, mas vai que você dá sorte, né? De que é uma questão fácil assim, não pode errar. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Outro tema que cai bastante nas provas da FGV é a oxigenoterapia, tá? Então, pessoal, mesmo em provas de tribunal, a gente tem que saber, tá bom? Provas de prefeitura e de hospital, mais chance ainda. Vamos lembrar a base aqui de oxigenoterapia, tá? Então, quando a gente fala aqui da oxigenoterapia, deixa eu só ajustar aqui rapidinho, tá bom? Quando a gente fala aqui da oxigenoterapia, a gente vai pensar no seguinte, olha só, deixa eu só tentar aqui trazer para cima, só para ficar melhor aqui da gente enxergar. A oxigenoterapia é a administração terapêutica de O2 numa concentração maior do que o ar ambiental. No ar ambiental, a gente costuma respirar uma fração de 21%, né? Então, quando vai fazer a oxigenoterapia, usar oxigênio suplementar, a gente vai ofertar para o paciente uma fração maior que essa. Tem como objetivo, ó, manter a oxigenação tecidual adequada, consequentemente, correção de distúrbios hipoxêmicos, promovendo diminuição da carga de trabalho cardiopulmonar. Qual que é o objetivo, gente? Então, ó, a gente tem um critério para iniciar a oxigenoterapia quando o paciente tiver uma PaO2 menor que 60 ou uma saturação periférica de oxigênio, SpO2, menor que 90. Então, a gente pode usar aqui, de uma maneira indireta, o entendimento que o que eu quero como mínimo aí que o paciente tenha PaO2 maior que 60 e saturação maior que 90, tá? Também é indicado a oxigenoterapia em casos de infarto e em casos onde a gente tem a saturação menor que 88 em pacientes com doença cardiorrespiratória crônica, tipo DPOC, tá? Ou durante a realização de exercício e quando tem intoxicação por gases. Quando a gente vai fazer a oferta de oxigênio suplementar, a gente vai usar ou sistema de baixo fluxo ou de alto fluxo. E aqui também a gente tem que saber a diferença, tá? Pessoal, guarde sempre uma coisa. Guarde sempre uma coisa. O sistema de baixo fluxo, gente, ele depende da
respiração do paciente. Guarda isso já de cara. Então, assim, a FiO2, a fração de oxigênio que a gente está ofertando, depende da respiração do paciente, do padrão respiratório. Esse aqui é o negócio do baixo fluxo. Então, por mais que eu vá lá no aparelho e ajuste lá direitinho para ofertar, né, tantos litros, e com tantos litros na cânula nasal vai dar tantos por cento de FiO2, se o paciente não estiver respirando bem, se ele tiver com uma respiração muito superficial, essa FiO2 não é garantida. A diferença do baixo fluxo para o alto fluxo, resumindo a história, é essa. Porque no alto fluxo, gente, a FiO2 ela vai ser garantida, tá joia? Então, é isso que a gente tem que lembrar, tá? Presta atenção aqui, então, ó. Nos sistemas de baixo fluxo, depende da existência de um reservatório anatômico artificial de oxigênio, que pode ser o reservatório anatômico, por exemplo, o próprio espaço morto, né? Da via aérea superior, ou artificial, quando a gente tem as máscaras, por exemplo, com reservatório. Também a gente depende do fluxo de gás, da frequência respiratória, do volume corrente, do volume minuto do paciente. Então, depende como o paciente está respirando para ele receber aquela FiO2 pretendida, tá? Se o paciente não estiver fazendo volume minuto suficiente, não vai estar recebendo. Essa aqui é a grande questão do baixo fluxo. Quais são os sistemas de baixo fluxo? Cânula ou catéter nasal, máscara facial, com ou sem reservatório. Esses todos aqui são sistemas de baixo fluxo, tá bom? A FGV não costuma ser literal nesses negócios aqui, gente, de colocar a quantidade de fluxo e aí ver, né, quanto que está ofertando de FiO2. Mas, por via das dúvidas, minha sugestão é que vocês depois relembrem isso aqui, né, vai que, tá bom? Já no alto fluxo, pessoal, o que que a gente tem? A gente tem, basicamente, que o aparelho que vai ser aplicado é suficiente para satisfazer as necessidades inspiratórias do paciente. É liberado, pelo o fluxo que é liberado, é igual ou maior do que o paciente está fazendo. Então, quando a gente fala na FiO2, a FiO2 ela é garantida, tá? É isso que acontece nesse sistema aqui que chama sistema de Venturi, beleza? Vamos dar uma olhadinha como a FGV já perguntou sobre isso, tá? Ó, várias doenças evoluem para insuficiência respiratória crônica que cursam com hipoxemia e necessitam de oxigênio terapia domiciliar. A dose de oxigênio a ser administrada deve ser individualizada por meio da titulação do fluxo necessário para obter, com o paciente repouso, uma. E aí, gente, PaO2 de quanto? PaO2 de 60, pelo menos. E saturação? Aí que vem, né? Ah, professora, a saturação é de 90, né? Aqui é sacanagem da FGV, maior que 90 ou igual a 90? É, gente, dói, é maior que 90, tá? Igual a 90 seria uma coisa assim, se for 91 tá errado, não pode. E não é isso que a gente tem. 90 é o mínimo, mas pode ser mais? Pode. Ai, professora, judia, né? Judia, gente, mas essa é a forma que a FGV trabalha, tá? Então, se acostuma, vai preparado para a prova, tá joia? Vai preparado porque você pode se deparar com questões como essa. Bora lá. Outra questão fala o seguinte: a oxigenoterapia é definida como oferta de oxigênio em frações respiratórias acima de 21%. Em relação ao tema, analise as afirmativas abaixo. A 1 fala assim: a hipóxia tecidual pode ocorrer mesmo quando a oxigenação arterial é adequada. Certo, errado ou ferrou, né? Não, gente, essa aqui tá fácil. Tá certa. Se a pessoa teve um infarto, ela pode estar com a oxigenação arterial, a PaO2 dela normal. Só que ela teve uma obstrução da coronária. Ela vai ter hipóxia no tecido? Sim. Mesma coisa no AVC. Então, essa aqui, ela tá correta. Pode acontecer hipóxia no tecido, mesmo quando a PaO2 é normal, se você tiver uma obstrução de artéria, por exemplo. Segunda, no sistema de administração de baixo fluxo,
A fração inspirada de oxigênio é influenciada pelo padrão respiratório do paciente. Certo ou errado ou pulo? Certo, que a gente acabou de falar. Terceira, a respiração com fração inspirada de oxigênio a 100% evita a formação de atelectasia de absorção. E aí, pessoal? Então, vamos lá? Vamos lembrar o que é isso aqui, atelectasia de absorção? Então, ó, guarda aí, tá? É uma complicação, a atelectasia de absorção, uma complicação do uso excessivo de FiO2. Então, a utilização de altas concentrações de oxigênio excessivo promove depressão rápida dos níveis de nitrogênio no organismo, havendo uma redução de nitrogênio no gás alveolar. Esse fenômeno pode causar colapso pulmonar, pois o oxigênio difunde-se rapidamente para o sangue e os alvéolos perdem a sua estabilização. Assim, a pressão gasosa no interior do alvéolo cai progressivamente até que haja colapso. Colapso é atelectasia. Então, assim, gente, a pergunta falava o seguinte: a respiração de fração inspirada de oxigênio a 100%, que é o máximo, evita a formação de atelectasia? Errado. Favorece a formação, uso excessivo de oxigênio. E a 4 fala o seguinte: as máscaras com reservatório possibilitam a oferta de fração inspirada de oxigênio mais elevadas do que o catéter nasal. A gente não frisou isso, gente, mas se a gente comparar, né, nos sistemas de baixo fluxo, primeiro catéter nasal e depois, né, se eu precisar de mais oferta, eu vou para a máscara, tá? Então, sim, ela oferta mais. A nossa resposta, então, vai ser 1, 2 e 4 correta, 3 estava errada, beleza? Bora lá. O uso do oxigênio como terapia é descrito desde o início do século XIX. Os dispositivos de liberação de oxigênio são classificados de baixo e sistema de alto fluxo. Os sistemas de baixo fluxo revelam concentrações de oxigênio com fluxo acima de 15, de 1 a 15, acima de 60, de 1 a 8, de 15 a 60. Pessoal, aqui está falando fluxo. Aí, vou falar o seguinte para vocês, né? Não sei se vocês lembram do hospital, aquele aparelhinho que a gente regula o oxigênio, o fluxômetro, ele vai de 1 a 15, tá? Os sistemas de baixo fluxo, eles trabalham com fluxo de 1 a 15. O de alto fluxo também, normalmente mais alto, para poder gerar aquela FiO2. Mas aqui, pessoal, 1 a 15 está ligado ao fluxômetro, tá joia? Isso, os de baixo fluxo. Então, aquilo que a gente tem normalmente no hospital. Tudo bem? Estão vivos? Tudo tranquilo? Então, bora lá. Não dorme, hein, gente? Não dispersa. Vamos finalizando aqui. A gente vai agora trazer algumas doenças, né? E adivinha só qual que é a doença que a FGV costuma colocar na prova? Sempre, né, gente? Todas as bancas. A mais comum é a DPOC, então vamos relembrar rapidinho algumas características da DPOC, lembrando que o que cai na prova da FGV não costuma ser o óbvio, tá? Então a gente tem que ter o conhecimento e a gente tem que interpretar a questão. Bora lá, então. A doença pulmonar obstrutiva, DPOC, é uma enfermidade respiratória prevenível e tratável que caracteriza-se pela presença de obstrução crônica ao fluxo aéreo que não é totalmente reversível. A obstrução é geralmente progressiva, está associada com a resposta inflamatória normal dos pulmões, inalação de partículas ou gases tóxicos causados primeiramente pelo tabagismo. Alguns pontos importantes, gente, sintomas e diagnósticos da DPOC. Então, sintoma, tosse, secreção de espinéia e sibilo, tá? Fator de risco, exposição ao tabagismo, poeira ocupacional, fumaça de lenha. Também como fator individual, deficiência da alfa-1 antitripsina. Na espirometria, pré e pós-broncodilatador, precisa ser feita para diagnóstico. Principal característica, redução do VEF1. Guarda isso, redução do VEF1. Outros exames, radiografia de tórax, oximetria, podem ser necessários também. A gente já vai falar da radiografia, gente, que vai aparecer aquela característica do tórax em tonel, em barril. Na oximetria e na gasometria, normalmente a principal característica é o aumento da PaCO2, né? A retenção de CO2. Isso na gasometria a gente vê melhor, né? Corrigindo. Na oximetria pode ter redução do O2. Vamos lá.
tórax globoso ou em tonel ou em barril. Então, tem algumas características aqui que são importantes da gente guardar, tá? Então, vou pedir para vocês aí guardarem, por quê? Porque muitas vezes na hora da prova, algumas dessas características aparecem. Então, o que que é isso? O eixo antero-posterior, que é esse lateral aqui, né? É maior ou igual ao eixo transversal, que é esse aqui que você vê aqui na minha frente. Por isso que fica um tonelzinho. A caixa torácica perde movimentação normal. Os intercostais, os espaços intercostais estão aumentados. O diafragma horizontalizado. Essa alteração acompanha patologias que cursam como obstrução do fluxo aéreo, como DPOC, asma e bronquiectasia. E o tórax adota uma posição expiratória decorrente de hiperinsuflação pulmonar. Então, todos esses termos são importantes. Outra coisa, gente, lembra que eu falei da espirometria? A espirometria, ela é obrigatória para fazer diagnóstico de DPOC. E aí, das variáveis avaliadas, gente, a mais importante é o volume expiratório forçado de primeiro e segundo, que é o VEF1, que vai estar diminuído, tá? Então, isso é mais importante. E também a gente tem essa relação do VF1-CVF abaixo de 0,7, tá bom? Então, existe uma classificação que chama classificação Gold do DPOC, que vai caracterizar um pouco a gravidade pelo VF1. É leve o DPOC que tem VF1 menor que 80, menor ou igual a 80, desculpa, maior ou igual a 80. É moderado entre 50 e 80, grave de 30 a 50 ou muito grave menor que 30, tá? Então, a relação VF1-CVF menor que 0,7 faz diagnóstico de doença obstrutiva, no caso da POC. E os valores de VF1 determinam a gravidade. Fechou? Bora lá então, questão. A DPOC está associada a alterações estruturais e funcionais. Entre elas, podemos destacar: alternativa A, destruição das fibras elásticas dos septos alveolares. Ok. Espessamento da pleura, traqueite, não faz parte do quadro clínico do DPOC, tá? A destruição, sim, destruição das fibras elásticas dos alvéolos, tá bom? B, redução da capacidade residual funcional e aprisionamento aéreo. Não, gente, ele aprisiona ar, tá? Ele retém CO2 e isso aumenta a CRF, capacidade residual funcional. Porque, gente, aumenta o volume de reserva, que é aquele ar que fica no pulmão após uma expiração normal. Isso não é bom. É bom que você tenha o valor normal. Se você tiver ele aumentado, vai ter aprisionamento de ar, vai ter aumento da CRF, do volume residual, vai ter a posição de hiperinsuflação, o tórax vai tendo a deformidade em tonel. Alternativa C, redução do volume expiratório forçado do primeiro e segundo e hiperinsuflação pulmonar. Não é a característica que a gente quer? É. Redução do VF1 e hiperinsuflação pulmonar. Excelente, gente, é essa aqui. Letra D, desigualdade da relação ventilação-perfusão e redução da complacência. Aí você fala assim, professora, acontece redução da relação, desigualdade da relação ventilação-perfusão, sim. Mas acontece, gente, aumento da complacência. Por quê? O pulmão ele está mais complacente porque teve as fibras elásticas destruídas. Então, ele distende mais, ele não volta à posição anterior normalmente. Então, a resposta certa é a letra C. Próxima questão fala o seguinte: a pessoa com disfunção crônica, pulmonar crônica, deve evitar atividades que resultem na desconfortável sensação de dispneia. Como consequência, ocorre uma lenta diminuição da atividade funcional do paciente, resultando em descondicionamento aeróbico. O Guia de Atividade Prática de Fisioterapia oferece uma estrutura geral para intervenção fisioterapêutica. Sobre as metas específicas dos resultados esperados para o paciente individual com deficiência pulmonar, avalie a seguir. Então, está perguntando para a gente qual que é a meta, tá? Vamos lá. Quando a gente fala, né, das metas e dos resultados esperados para o paciente individual com deficiência pulmonar.
Primeiro, diminuir a resistência vascular. Vamos continuar. 2, aumentar a força dos músculos periféricos. Correto. 3, melhorar o desempenho em tarefas físicas, tanto em atividade básica quanto instrumental de vida diária. Correto. 4, diminuir a resistência dos músculos ventilatórios. Opa, diminuir a resistência dos músculos ventilatórios, não. E a 5, melhorar a independência na desobstrução das vias aéreas. Correto. Então, tudo isso que a gente está buscando, fazendo aí um programa de reabilitação para um paciente com doença pulmonar crônica. A grande questão é, gente, diminuir a resistência cardiovascular. Hã? Não, né, pessoal? Você quer que ele fique menos condicionado? Não, você quer que ele fique mais condicionado. Então, nossa resposta aqui vai ser a 2, a 3 e a 4, né? A 2, a 3 e a 5, né? Deixa eu ver aqui. 2, 3 e 5. Isso mesmo. Letra E. Opa, aqui é o nosso gabarito. E aí, para fechar esse momento, pessoal, eu trouxe para vocês algumas questões que tá nessa temática do respiratório, mas que trata de pós-operatório, tá? Então, assim, tá dentro da temática, né? Mas é o local aqui para a gente colocar. Aqui a gente vai direto para a questão, veja o que você responderia. Quanto à atuação fisioterapêutica no pós-operatório de cirurgia abdominal alta, assinale a alternativa correta. Letra A. O paciente deve ser orientado a não tossir no pós-operatório, devido ao risco de deiscência de sutura e necessidade de nova intervenção cirúrgica. Pelo amor de Deus, né, gente? Não fala isso para o seu paciente. Pode fazer, né, uma tosse com proteção, colocar uma almofada na barriga, né, dependendo aí de onde for a cirurgia, mas não tossir. Então, deixa acumular a secreção, né? Deixa infeccionar, virar pneumonia. Não, né, gente? Não dá. B. As complicações pulmonares pós-operatórias mais comuns são atelectasia, pneumonia e bronquiectasia. Atelectasia e pneumonia, sim, né? Bronquiectasia, não. Terceiro, sangramento, hipotensão, dor torácica e aspectos psicológicos são barreiras comumente encontradas para aplicação de intervenção fisioterapêutica. E aí, gente? Vamos olhar a D? A D fala assim: as técnicas de expansão pulmonar e a mobilização precoce são recomendadas para profilaxia de atelectasia e para aumento dos volumes pulmonares. Qual que você marcaria, pessoal? Ai, professora, eu tive uma simpatia pela C. Não marca C, não, gente. É a D. Compara as duas. As técnicas de expansão pulmonar, mobilização precoce, né? Progredir, sair do leito, sentar, andar, são recomendadas para profilaxia de atelectasia e para aumento do volume pulmonar. Perfeito. Professor, o que está errado na C? Gente, eu não sei dizer para vocês aí direitinho o que o examinador da FGV estava pensando, tá? Mas, assim, quando ele fala barreiras comumente encontradas para aplicação da fisioterapia, será que ele quer dizer, né, que quando tem essa situação não pode fazer fisioterapia? Porque, assim, sangramento, a maior parte das vezes o paciente não tem, mas não é um impeditivo por si só de fazer fisioterapia. Hipotensão, a gente vai ter que esperar o paciente estabilizar. Dor torácica não é impeditivo, aspecto psicológico não é impeditivo. Então, assim, eu sei que é difícil, às vezes, na hora que a gente lê, a gente cria uma simpatia por ela, mas compara as duas, tá? Na hora da prova, se acontecer isso com vocês, compara as duas que ficaram ali, as alternativas que ficaram, e procura aquela que é melhor, beleza? A FGV vai precisar disso da gente. Questão da FGV, gente, ela não exige só conhecimento, ela exige interpretação, bom senso, tá? E eliminação. Ela exige isso da gente. Por isso que tem que treinar, beleza? Bora lá. Outra questão fala o seguinte: as complicações de cirurgia abdominal contribuem para o aumento da morbidade e mortalidade do paciente no tempo da internação e no custo hospitalar. A deambulação precoce deve ser estimulada, assim como o exercício ativo de membros superiores e inferiores. Assinale a opção que indica um benefício da mobilização precoce. Então, eu estou procurando um benefício. A. Redução do nível de consciência. Gente, redução do nível de consciência é benefício? Não. B. Diminuição dos volumes pulmonares? Benefício? Não. C. Redução da relação ventilação-perfusão é benefício? Não. D. Diminuição do condicionamento cardiovascular é benefício? Não.
Redução do risco de estase e de trombose venosa profunda? Aí sim, né? Esse aqui é benefício, então letra E, beleza? Pessoal, essa aqui foi nossa primeira revisão de fisioterapia, né? Para as provas da FGV, a gente tratando de fisioterapia respiratória. Espero que vocês tenham gostado, a gente vai ficando por aqui. Lembre de revisar esses conteúdos, tá? Antes da prova, porque eles são importantes, a gente vai trazer aqui sempre o que tem mais chance de cair, tá? E se você sentiu aí, poxa, eu tenho déficit em determinado assunto, corre atrás, tá bom? Então, complementa. Lembra que na prova da FGV, muitas vezes, a gente precisa ir além em conhecimentos e interpretação de questões. A gente vai finalizando por aqui e a gente se encontra numa próxima aula, pessoal. Até mais.